Olá! Estamos de volta com o Fundação Responde, uma série de vídeos onde tiramos dúvidas relacionadas às eleições e aos diversos temas ligados à sociedade civil. Nos próximos vídeos, vamos falar sobre a legislação para as eleições de 2018. Qual o limite de gastos para os candidatos nessas eleições? Para presidente da República, o limite de gastos é de R$ 70 milhões em primeiro turno, podendo haver ainda um adicional de 50% desse valor nas eleições de segundo turno. Para as campanhas de governador do estado, o limite máximo de gastos deverá ser correspondente ao número de eleitores de cada unidade da federação. Então, nos estados que tenham menos de 1 milhão de eleitores, o limite de gastos é de R$ 2.800.000. Nos estados que tenham entre 1 milhão e 2 milhões de eleitores, as campanhas podem gastar até R$ 4.900.000. Para os estados que tenham entre 2 milhões e 4 milhões de eleitores, as campanhas podem gastar até R$ 5.600.000. Para os estados que tenham de 4 a 10 milhões de eleitores, as campanhas eleitorais de governador podem gastar até R$ 9.100.000. Para os estados que tenham entre 10 e 20 milhões de eleitores, as campanhas eleitorais podem gastar até R$ 14 milhões. E para os estados que tenham mais de 20 milhões de eleitores, as campanhas eleitorais podem gastar até R$ 21 milhões. Lembrando sempre que, para as eleições de governador do estado, em caso de haver segundo turno, esses valores poderão ser majorados em até 50%. Nas eleições para deputado federal, as candidaturas deverão respeitar o seguinte limite de gastos: R$ 2.500.000. Nas candidaturas a deputado estadual, o limite de gastos é menor, é de R$ 1 milhão. Nas eleições para senador, o limite de gastos também deverá levar em conta o número de eleitores em cada unidade da federação. Portanto, nos estados com até 2 milhões de eleitores, o limite máximo de gastos vai até R$ 2.500.000. Para os estados que tenham de 2 a 4 milhões de eleitores, o limite de gastos vai até R$ 3 milhões. Para os estados que tenham de 4 a 10 milhões de eleitores, o limite de gastos vai até R$ 3.500.000. Para os estados que tenham de 10 a 20 milhões de eleitores, o limite de gastos é de R$ 4.200.000. Para os estados que tenham mais de 20 milhões de eleitores, o limite máximo de gastos vai até R$ 5.600.000. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, é só enviar para a Fundação 1º de Maio. Em breve voltamos com novas dicas. Até lá! Nos acompanhe nas redes sociais.